Bolsa de valores trabalha levemente no campo negativo e o cenário de atenção predomina. Será que agora o mercado volta a trabalhar acima dos 100 mil pontos ou os cenários de tensão e a apreensão por parte dos investidores devam continuar? Sejam todos muito bem-vindos ao fechamento do mercado. Temos diversas informações interessantes e vamos lá fazer um estudo do índice Bovespa. Algumas informações relevantes foram divulgadas agora no período da tarde. Danilo, o que acontece com a Bolsa de Valores? A gente teve uma movimentação de bastante volatilidade no mercado. Ontem a Bolsa chegou a ter uma valorização na casa de 1%, caiu, hoje virou para 1% de queda e voltou e fechou próximo da sua estabilidade. Então, ou seja, bastante volatilidade na bolsa e a gente ainda tem um cenário. O que acontece com o mercado, tá? A gente tem uma região, a casa de 100 mil pontos, está sendo um grande obstáculo. A tendência de alta ainda prevalece, mas um ponto de atenção é realmente sendo testado no mercado nesse nível de preço em 99 e 100 mil pontos. Se o mercado ficar baixo, teremos espaço para uma movimentação de baixa até os 95, ou o mercado voltar acima dos 100 mil pontos, poderíamos retomar e desenvolver essa tendência de alta. Danilo, quais são os principais fatores que tendem a impactar o mercado? O que tem acontecido no mercado financeiro? O primeiro ponto, a gente tem a guerra comercial entre Estados Unidos e China, falta de acordos comerciais. Os Estados Unidos ia suspender o uso da tecnologia de uma empresa chamada Huawei. Ele voltou, deu um passo atrás, falou: olha, vamos continuar, não vou desligar aqui o contrato com vocês, a gente vai estender ele por mais 90 dias. Então a gente trouxe uma certa paz e um certo alívio. E ele também volta a pressionar o Banco Central norte-americano, Fed, para que venha reduzir a taxa de juros por lá e também continuar estimulando a economia. Então, assim, algumas informações no período da tarde foram divulgadas só para complementar os Estados Unidos. Danilo, o que a gente tem no mercado, tá? Uma possibilidade de alta, a tendência ainda segue bastante positiva no médio prazo. Se o mercado voltar acima dos 100 mil pontos, eu acredito que a gente teria espaço para retomar uma movimentação positiva. E o Trump, para poder complementar, ele falou assim: olha, eu estou estudando tirar alguns impostos lá dos Estados Unidos da folha de pagamento, ou seja, o empresário pagar menos impostos, circular mais dinheiro e, consequentemente, estimular o crescimento da economia. Então, informações boas vieram agora no período da tarde, a gente consegue ter um reflexo disso, dessa movimentação do índice. A gente teve uma forte movimentação de baixa da bolsa, o mercado chegou a cair bem, depois se recuperou, passou por um período e o mercado fecha aqui próximo da sua estabilidade, o índice Bovespa. Já o mercado de câmbio, turma, olha só, o índice Bovespa, rapidamente aqui, acreditando nesse cenário que o mercado testa uma região de suporte bastante importante e a gente tem algumas sinalizações de que, opa, podemos ter alguma sinalização, tem várias ações que eu vou comentar hoje, tá? Várias ações que se enquadram num ponto de suporte. Se o mercado subir, a gente vai ter várias operações para serem feitas. Se o mercado continuar caindo, a gente vai esperar outros momentos para poder entrar na compra. A gente pode visualizar alguma operação na venda. Então vem comigo que tem muita coisa legal para a gente poder acompanhar. Olha só, o que o mercado tem? Eu tenho aqui essa possível movimentação. Vamos dar um giro no dólar e nos principais papéis para você entender. O dólar ele trabalha ali na casa de 4.070, o nível de resistência importante, essa casa de 4.050, e o próximo ponto de parada, caso ele continue subindo, ele teria gordura para subir até os 150, região de 4,15. Então, se a gente for analisar, o dólar ainda tem espaço, mas temos uma distância bastante grande para a nossa média. Se ele eventualmente iniciar um processo de queda, 4 mil pontos seria o próximo ponto de parada do câmbio. Olha só alguns papéis relacionados ao índice Bovespa. A Petrobras, depois de ter uma movimentação de praticamente 10% de queda no curto espaço de tempo, ela monta um candlezinho comprador, um candlezinho em cima de um ponto de suporte de uma certa maneira relevante. A gente tem aqui o mercado se segurando nesse nível de preço, a gente tem vários toques que foram feitos no passado, e da forma que está estruturado, caso a Petrobras volte a trabalhar acima da máxima de hoje, a gente teria aí espaço para um movimento de alta, ele poderia voltar até os 25,60, beleza? Então, atenção a PE, TR4, caso supere a máxima. A Vale também, hoje, trabalha indo levemente no campo positivo, um candlezinho comprador em cima de um suporte. Olha só os bancos. Itaú não mudou muito o gráfico, Itaú trabalha próximo da sua estabilidade, um suporte bem importante em 34, resistência na casa de 35, rompimento de 35, teremos aí uma sinalização de alta. Turma, um banco que me chama a atenção são as ações do Banco do Brasil. Olha só, Banco do Brasil hoje fecha próximo da sua estabilidade, mas depois de uma forte movimentação de baixa, o papel vem tocar num suporte bastante relevante, a casa de R$ 44,60. Esse nível de preço foi tocado em novembro e janeiro do ano passado.
essa referência de preço foi tocada a mínima do ano e o papel hoje cai e toca também na mínima do ano. Caso supere a casa dos R$ 45, eu acredito que o Banco do Brasil ele poderia iniciar um processo de repique, tá? A gente não sabe se o mercado vai entrar numa tendência de baixo um pouco maior, mas ele testa assim uma região de suporte. Se eu colocar aqui essa movimentação, o que eu tenho? O nível médio prazo, o mercado trabalhando dentro de uma consolidação, um famoso retângulo, tá bom? Então essa daqui é a formação para a gente poder fazer todo este acompanhamento. E aí se o mercado romper, ele poderia retomar esse movimento. Então o Banco do Brasil me chama a atenção, eu vou colocar até o gráfico de 60 minutos, deixa eu só limpar um pouquinho, ele ficou um pouquinho poluído por causa das nossas operaçõezinhas de day trade, mas olha só, eu tenho aqui o nível de resistência estabelecido na casa de 45 e 20. Caso a casa de 45 e 20 venha a ser rompida, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, ok? Eu tenho uma linha de tendência de baixa passando por aqui, mas uma possível sinalização desse reversão de movimento, tá bom? Banco do Brasil. E por último, não menos importante do setor de bancos, eu tenho um BBDC4, também testando uma região de suporte. Ele ainda não montou um candlezinho comprador. Se ele cair, tem espaço para cair até 32, mas toca aqui numa referência de preço, voltando acima dos R$ 33, poderia ter um certo nível de repique. Beleza? Turma, eu separei aqui algumas ações para a gente poder fazer um acompanhamento. Eu queria destacar aqui para vocês. Mas antes, alguns outros pontos. A gente tem agora os próximos passos aqui no Brasil, tá? A gente tem uma sinalização da agenda tributária. O governo estuda criar uma nova forma de arrecadar tributos por meio de uma nova CPMF, reduzir alguns impostos, enfim. Então, essa agenda tributária tende a trazer aí algumas informações também nos próximos dias, onde o Senado já vai começar a avaliar em breve. Já começamos aí a reforma da Previdência, já falando lá no Senado. Turma, vamos lá, apertem os cintos, tenho vários papéis para passar para vocês, mas antes eu tenho aqui para destacar para quem faz parte do Radar Técnico. Galera do Radar, eu passei hoje já 3 recomendações, o mercado segue numa movimentação de baixa bastante extrema e pelo fato de tocar o suporte, eu passei aqui 3 papéis para vocês hoje, tá? Eu quero destacar que não só os papéis lá que eu passei, tem uma porção de ações para a gente poder monitorar. Então convido você a ficar ligadinho comigo agora, se puder deixar um like nesse vídeo. Vou agradecer imensamente a sua companhia e vamos lá. Primeiro, eu começo falando aqui sobre Banco do Brasil. Eu falei BIDI4, galera. Perdão. Antes de eu entrar nos papéis, deixa eu só fazer um comentário. Uzi Minas foi uma ação que nós utilizamos aqui uma estratégia pelas bandas de Bollinger para retomar para o seu movimento lá em cima na casa de R$ 8,00, 8,20. Então atenção aí a Uzi Minas, da forma que está estruturado. O papel cai, corrige, cai. Teve um afastamento bem grande da minha média, fez uma estratégia aqui que é uma banda de Bollinger, fechou fora, voltou e fechou dentro das bandas. Agora a gente espera que o mercado possa ter esse certo nível de repique, tá bom? Uzi Minas é a primeira operação. A segunda operação foi a compra de Via Varejo, que, diga-se de passagem, andou bem, já atingiu o nosso alvo de lucro. Então, se você ficou ligado aí no radar técnico, show de bola. E fiquem de olho também que eu vou passar novas atualizações amanhã com vários outros papéis. O papel caiu bem, veio tocar numa referência de preço de suporte, ele saiu da banda inferior de Bollinger, tocou na banda superior, a gente já comprou, já fizemos uma parcial e agora o mercado tem espaço para desenvolver esse movimento de alta no curto espaço de tempo. Então atenção a Via Varejo e por último, não menos importante, Mills 3, olha só, Mills 3, eu vou voltar aqui só para as minhas médias e eu posso dizer que o mercado teve uma forte movimentação de baixa, ele saiu lá do R$ 8,00, caiu até os 6,50, caiu 20% em praticamente 5 pregões e a gente tem um nível de suporte sendo tocado, um nível esse importante, 1, 2, 3 toques. Esse agora é o quarto toque e depois aqui da gente ter uma movimentação um pouco mais direcional, o mercado ele sinaliza agora uma retomada de alta no curto espaço de tempo, beleza? Então a gente comprou também Mills. Turma, olha só algumas ações que eu separei para passar para vocês. Começo a falar sobre BIDI4. BIDI4 não consegui comprar ela no timing ideal. Quem aproveitou essas informações que eu tenho falado no fechamento do mercado anterior, show de bola. Eu tenho aqui uma referência de preço na casa de 18 que foi tocada. Não consegui pegar o time adequado, ainda continuo monitorando. Atenção que BIDI4
24, tem espaço para continuar subindo e voltar para casa dos R$ 25. Seguindo, eu tenho aqui CCRO3, que é uma ação que me chama muita atenção, essa operaçãozinha de compra. O volume financeiro veio acima da nossa média e a ação trabalha acima dos R$ 15,65. A gente tem aqui o rompimento e o próximo nível de resistência somente lá na casa dos 17,45. Então, as ações da CCRO rompem aqui esse nível de resistência e a gente tem essa estrutura e essa possível movimentação de alta. Então, atenção, uma compra acima desses 16 é válida, stop na casa de R$ 15, primeiro alvo lá em 17, depois o mercado poderia ir lá até os 23, beleza? Prosseguindo, Cielo, uma outra ação que me chama muita atenção, eu tenho aqui Cielo, trabalha aí um canal de alta, uma movimentação clássica aqui de tendência, hoje me faz um engolfo de alta, o rompimento da máxima de hoje em Cielo sinalizaria uma retomada do papel, ele poderia subir até os R$ 8,70. CSNA3 é uma outra ação também que desperta a minha atenção. As ações elas trabalham em cima de uma região de suporte importante. Hoje o papel teve uma valorização de 3,6%, suporte 1, 2, 3, 4, 5. Hoje me faz um engolfo de alta, ela ficando acima desses R$ 14,50. Na minha leitura também é compra para swing, pode ir para 15 e depois voltar para os 18. Olha que bacana esse gráfico de 60 minutos de CSNA3. Eu tenho aqui um nível de resistência muito bem desenhado na casa desses R$ 14,45. Olha só a figura gráfica que ele me forma num gráfico D60. E o papel está aqui prestes a tentar esse rompimento a casa desses 14,50, ele poderia desempenhar essa movimentação de alta. Então atenção que CSN é uma operação que chama atenção. Croton é uma ação que a gente entrou, compramos ela aqui, já fomos estopados e é uma ação que eu provavelmente vou entrar na compra nela novamente. A gente tem aqui uma movimentação, tocou na média de 200 períodos, ontem me fez um candlezinho de definição, hoje o papel sobe 3 e da forma que está estruturado, a ação teria espaço para subir até os 12,40, tá bom? Então atenção aí, a Croton, eu vou colocar o gráfico de 60, olha só, agora no finalzinho do pregão, a ação ela me forma um pivôzinho de alta e da forma que está estruturado, tem espaço para continuar o seu movimento até 12,30, tá bom? Croton, esse daqui é o principal papel. Depois, eu tenho lojas americanas, galera. Olha, turma, bastante papel, tá? Bastante ação. Lame 4 é uma outra ação que a gente tem uma formação gráfica de tendência um pouco mais direcional de alta. Caso o papel volte acima desses R$ 18,50, teremos aqui uma sinalização de alta até os R$ 20,60, tá bom? Então, atenção a lojas americanas, MILS3 a gente já comprou, MYPK3, tá? MYPK3 é uma região também de um papel que chama muito a nossa atenção. Eu tenho aqui uma resistência muito bonita desenhada em 19,45, rompendo, o papel poderia subir até 20,70. Uma ação aqui, ela poderia desempenhar um movimento um pouco mais direcional. O gráfico de 60 minutos, gráfico muito bonito também, muito bem desenhado. A gente tem aqui a formação de um fundo duplo, uma formação de um W e o rompimento também dessa resistência em 18,45. Na minha leitura, é um ponto de compra em MYPK13. Então, atenção, que é uma outra ação que provavelmente a gente vai entrar. Se você faz parte do radar, fique de olho que eu vou mandar todos os detalhes, tá bom? SMLS3, as ações da Smiles, é uma outra empresa também que realiza o teste de uma região de suporte um pouco mais importante, um pouco mais relevante. O papel teve uma forte queda quando ela cortou ali a distribuição de 100% dos dividendos. O papel chegou a ter uma queda de 25% e agora ele toca novamente por aqui. Se a gente for levar em consideração o papel, eu poderia colocar, eu até comentei ele ontem, né? Um processo de simetria, que seria eu dividir isso aqui ao meio, e aí eu poderia pegar esse movimento daqui, replicar para cá, esse movimento, e o mercado ele fez esse movimento aqui, ele poderia iniciar o movimento replicando o que ele fez anteriormente, tá bom? Então esse aqui é o gráfico de Smiles, atenção aqui o gráfico de 60, rompimento de 36,40 na minha leitura é um ponto de compra, beleza? Turma, mais uma vez eu queria agradecer a companhia de todos vocês. Lembrando, caso queira conhecer um pouquinho do radar, a descrição do vídeo aqui você tem tudo que acontece lá dentro. E fiquem de olho que as recomendações eu passarei lá. Muito obrigado, um bom resto de terça-feira e nos vemos amanhã. Um grande abraço, valeu, valeu e até mais. Tchau, tchau.